E agora nós chegamos no nosso momento de encontro maior, que é a palavra de Deus. É Deus agora que vai falar para essa comunidade. É Deus que vai falar para nós, para todos os grupos que estão aqui. Por isso nós devemos estar atentos agora, com coração aberto, com os ouvidos atentos, para escutar essa mensagem da palavra de Deus. Amém? Fica de pé mais um pouquinho. Vamos aclamar a palavra de Deus com muita alegria. Palavra de salvação, somente o céu tem pra dar. Por isso meu coração se abre para escutar. O mais difícil que seja assim, tua palavra queremos ouvir. O mais difícil de se praticar, tua palavra queremos guardar. Palavra de salvação, somente o céu tem pra dar. Por isso meu coração se abre para escutar, se abre para escutar, se abre para escutar. Tá. Pra cá, né? É mesmo. O Senhor esteja conosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Quem trouxe a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, e quem não trouxe deveria trazer? Vamos tomar em mãos como combatente em posição de batalha, do capítulo 7 de São Mateus, versículo do 7 ao 12. Mateus, capítulo 7, versículo do 7 ao 12. Queridos irmãos e irmãs, grupo de oração é um lugar onde a gente aprende a manusear a espada de combate, que é a palavra de Deus. Então vamos trazer sempre para o nosso grupo de oração a Bíblia. Renovação Carismática, não que ela quis, mas ela se destacou dos demais movimentos da Igreja Católica por ser um povo que leva a Bíblia. Nos encontros, principalmente no grupo de oração. Pedi e se vos dará. Buscai e achareis. Batei e vos será aberto. Porque todo aquele que pede, recebe. Quem busca, acha. A quem bate,
se abrirá. Quem dentre vós dará uma pedra a seu filho, se este lhe pedir pão? E se lhe pedir um peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, que sois maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai Celestial dará boas coisas aos que lhe pedirem. Tudo o que quereis que os homens os façam, fazei-o vós a eles. Esta é a lei e os profetas. Meus irmãos e minhas irmãs, estas são palavras da nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados e nos conduzam à vida eterna. Amém. Queridos irmãos e irmãs, pela graça e a misericórdia do Senhor, aqui nos encontramos. Hoje nos congratulamos com o natalício do grupo de oração São Miguel Arcanjo, com demais grupos aqui presentes, Fonte no Deserto, Renascer, Testemunho da Luz, Israel, aqui presente na comunidade, como irmãos. É assim que acontece quando um pai de família celebra o aniversário de um filho, todos os outros se congratulam, se alegram. E assim também, por isso, os demais irmãos do grupo São Miguel, apesar dele ser um dos neófitos, ou seja, o grupo mais novo, o filho mais novo da casa, né? Mas é membro da renovação carismática, e é para todos nós carismáticos uma grande alegria. 3 anos, ainda está na fase do leite, né? Assim, tem crianças que ainda com 3 anos amamenta, mas o São Miguel, ele tem evoluído bem, crescido em estatura e graça diante de Deus. Mas, queridos irmãos e irmãs, falo a todos nós, e em especial a comunidade do Genipapeiro, você que talvez tenha vindo hoje pela primeira vez, ou você que já vem com frequência nas quintas-feiras, ou você que talvez tenha dado uma pausa e veio hoje. Quero dizer a mim e a você, aqui é o lugar de encontro com Jesus, aqui é Betânia, aonde o Senhor, Ele quer dialogar com cada um de nós. E aqui, podemos ter certeza, é a melhor parte que não nos será tirada. Aqui é a melhor parte. Não é prédica, não é vir aqui discursar bonito para vocês, que eu não sou político, mas é verdade do Evangelho. É verdade da palavra de Deus. Se assim não fosse, todos nós teríamos coisa mais interessante para estar fazendo agora. Nesse tempo frio, talvez fosse melhor, o mais aconchegante, estar em casa, comendo uma pipoca, assistindo um bom filme, um futebol, não sei. Mas o que pode superar a Deus? O que pode ser muito mais do que o nosso Senhor? Aquele que marcou conosco o encontro toda quinta-feira aqui nesse grupo de oração. Então, meus irmãos, vale a pena deixar tudo o que tiver que deixar para aqui estar. Vale a pena. E não estou falando palavras minhas. Estou falando palavra de Cristo Jesus. Ele disse a Maria que escolheu a melhor parte em dedicar-se e estar na sua presença. E quando nós estamos no grupo de oração, que realmente nos entregamos em atenção a Cristo que ali está, realmente nós escolhemos a melhor parte. Realmente nós fomos, de certa forma,
sábios, conduzidos por uma sabedoria que veio do alto, de saber que essa é a melhor parte. Mas há uma sabedoria mundana, em que Jesus diz que essa sabedoria mundana é loucura para Deus, e uma sabedoria de Deus é loucura para este mundo. Há pessoas que podem dizer: povo do Genipapeiro agora deu para rezar direto. Povo do Genipapeiro agora deu até para pular na capela. Povo do Genipapeiro, isso e aquilo que outro, não é assim? Talvez não, talvez sim, mas nós já escutamos muito. Nós já levamos muito. Né? Porque o povo não entende, não compreende que o louvor agrada muito o coração do Senhor. Que o louvor, meus irmãos, é como aqueles filhos que se alegram na presença do Pai. Imagina aí como era. O pai trabalhando, semana toda, o mês todo, recebe aquele ordenado, aí vai lá na feira, e aí a mãe diz: olha, teu pai foi para a feira hoje. Como é que ficam os filhinhos? Só esperando o papai chegar. E quando chega aquela sacola, aquela alegria, né? O menino corre, o que é que trouxe? Que alegria no coração do pai quando vê aqueles meninos pulando, correndo para encontrá-lo, porque o pai trouxe do fruto do seu trabalho o sustento, a alegria para a sua casa. O nosso louvor é mais ou menos semelhante. Deus se alegra quando vê nós como os filhos se alegrando em estar na presença dele, louvando, clamando, também pedindo, recebendo. Como Deus se alegra. Então não vamos deixar de louvar. Não vamos nos intimidar porque um ou dois acha ridículo, não sei. Não vamos deixar-nos conduzir pelo Espírito Santo quando Ele nos levar a louvar. Louve no Espírito, louve ao Senhor. Você está louvando ao Senhor. O Evangelho de hoje, Jesus ele vem nos dizer o quê? Pedi e receberei. Batei, abri-se-vos-á. Buscai e acharei. E ele vai dizer: vós que sois mau. Olha a palavra que o Senhor coloca. Vós que sois mau, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai Celestial. Pedi. Se um filho pede um pão, vai dar uma pedra? Vai dar um escorpião? Vai dar uma serpente? Não. Quem já teve aqui um filhinho, você ali lutando na cozinha e pegou uma faca afiada, estava ali fazendo suas tarefas, cortando ali a carne, não sei, fazendo alguma coisa. E a criança queria aquela faca para brincar. E chorou, se esperneou e você não deu. Porque ele não entendia que aquilo poderia fazer o mal, mas você como mãe, você sabia que aquilo iria fazer mal, iria ferir sua criança. Assim é Deus. Ele diz: vós sois maus, sabeis dar boas coisas, quanto mais eu. Então muitas vezes nós pedimos algo assim semelhante a uma faca afiada. Não entendemos, não compreendemos. Deus sabe, porque Deus em tudo, meus irmãos, Ele tem uma prioridade em nos atender. E a prioridade de Deus é se Ele atender aquele atendimento ou aquela graça que Ele nos deu por nos atender, vai conduzir à salvação. Então veja que Deus liga uma coisa à outra. Deus não vai dar algo que vai nos prejudicar espiritualmente. Deus não vai querer nos dar algo que aquilo venha nos levar a cair ou a nos perder o céu. E muitas vezes não entende, fica se esperneando e até brigando e até quer desistir. Mas o Senhor diz: bata. Quando Ele diz batei, é que Ele diz continue batendo. Deus gosta, olha, é o contrário. Deus gosta que a gente bata. Então nunca desista
de bater. Deus gosta de ouvir os seus filhos pedindo, porque quem bate está buscando Ele, está batendo, está insistindo. Quem pede, confia. Quando você vai diante de uma pessoa pedir, de certa forma você tem uma confiança que aquela pessoa, ela vai lhe ajudar. Se ela tiver condição naquele momento, ela não vai lhe deixar na mão. Então quando a gente vai, que pede, que bate, que busca, a gente está dizendo ao Senhor que a gente confia. Independentemente se Ele deu ou não nos deu, a gente continua pedindo. E talvez Ele dê de uma forma diferente. Porque Ele, como disse, Ele vai sempre priorizar a salvação de cada um de nós. Nós nos preocupamos muito com essa vida, essa vida terrena, passageira. Tudo nós achamos que a felicidade consiste aqui. Até os evangelizados e os evangelizadores às vezes ficam com esse pensamento. É assim? Se minha casa prospera, se tem pão e fartura, se meu filho passou na faculdade, se não tem doença, se não tem nada, então Deus está abençoando minha casa está uma bênção. Então nós podemos dizer que a casa de Jesus e Maria não tinha bênção, porque era só de perseguição do império, era só de sofrimento. A vida de Maria não digo murmúrio porque não murmurava, mas ela tinha tudo para murmurar. A vida dos santos e Santa Teresinha e tantos outros, então era uma vida sem bênção, porque o povo que sofria, o povo que padecia. Então não consiste nisso, meus irmãos. Não consiste em bens materiais. Não consiste no que esse mundo mostra que é. Não digo que a gente não vai buscar isso, vai sim, que tenha saúde na nossa casa, que esteja tudo bem, que tenha fartura. Agora não vamos nos enganar que a bênção de Deus consiste somente nisso aí, no pão, porque Ele disse, no início aí da quaresma, em Mateus 4, onde Ele vai sendo conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo demônio, Ele diz, não só de pão viverá o homem, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então, se eu tenho fartura, se eu tenho tudo, e eu não tenho intimidade com Deus, na minha casa eu não tenho tempo para oração com os meus filhos, na minha casa eu não coloco na mente e no coração dos meus filhos que os princípios da palavra de Deus é o mais importante, se não me vê buscando Deus, então, meus irmãos, eu estou deixando o mais importante, eu estou deixando o que é eterno para agarrar naquilo que é transitório e passageiro. Qual é a regra de ouro aqui do Evangelho de hoje? A regra de ouro: fazer o bem, e o que quereis que os homens os façam, fazei vós a eles. Essa é a regra de ouro para nós. Se a gente quer ser bem tratado, trate bem. Se você quer misericórdia de Deus, seja misericordioso. E assim que rezamos no Pai Nosso: Pai, perdoai os nossos pecados, assim como nós perdoamos quem nos tinha ofendido. Assim como nós perdoamos quem nos tinha ofendido. Então há uma condição, uma oração com uma condição. Se eu perdoo, me perdoa, Pai. Eu estou dizendo assim, se eu não perdoo, não me perdoa. Então, se eu quero ser compreendido, que eu compreenda. Se eu quero ser amado, que eu ame. É a oração de São Francisco, a regra de ouro de Jesus Cristo. Fazei aos homens aquilo que você queria que fosse feito para você. Você quer ser rejeitado? Não rejeite. Você quer ser desprezado? Não despreze. Você quer que as pessoas falem mal de você? Não fale mal do outro. E aí por aí, a regra de ouro. E se assim, meus irmãos, procedermos, a nossa casa ela vai ter essa bênção completa. Não só uma bênção pela metade, não só uma bênção material unicamente, do bem-estar que esse mundo pode proporcionar, que o dinheiro pode proporcionar, que as coisas transitórias desta vida podem proporcionar. Porque eu vi e ouvi. Eu vi porque
nas biografias dos santos, uma vez lendo aquele livro de Inácio de Larranga, um frei franciscano, irmão de Assis, eu li esse livro, reli, li de novo, era emprestado. E eu gostei tanto dele que eu procurei comprar. E numa certa madrugada, lendo esse livro, acredita que eu me vi dentro do livro, dentro da cena onde Francisco estava indo lá em Roma pedir autorização ao Papa para a sua ordem, para viver a pobreza, para viver sem querer nada, sem querer casa, sem querer esses bens materiais do mundo, mas queria viver como um mendigo de Deus, e assim ele viveu. Se alimentava pedindo esmola à comunidade de Assis. E eu me vi dentro dessa cena quando os irmãos iam, que acampava para passar a noite, porque era a pé, até chegar em Roma para pedir, conversar com o Papa. Que todas as dificuldades que ele enfrentou. Então, eu posso dizer que li e que vi, o quanto esses homens, tendo tudo materialmente, deixaram de lado tudo isso, abandonaram para ter um tesouro maior no céu. São Francisco era rico? Sim, muito rico. Muito rico, tinha muitas posses, certo? E a maioria dos santos, viu? A maioria dos santos era rico, muito rico, tinha dinheiro, muito dinheiro, mas tudo isso se tornou esterco quando eles conheceram Cristo, quando eles descobriram o verdadeiro tesouro. Não tem a historinha que Jesus conta, a parábola? O homem procurava pérolas preciosas, procurava coisas preciosas, encontrando uma de grande valor, deixou tudo que ele achava que era valioso para ter aquela que ele viu que tem valor superior. Então, assim somos nós. Quando a gente encontra Cristo e faz uma experiência autêntica de Jesus Cristo, tudo aquilo que nos encantava, que nos iludia, que nos arrastava e nos cativava aos seus caprichos. Quantas pessoas aqui que deixou o álcool? Eu fui um. Quantas pessoas aqui que deixou a vida de prostituição, o jovem namorando, fornicando, intimidade antes do matrimônio, que quando conheceu Cristo, deixou isso de lado e viu que isso não valia nada comparado à glória e o gozo eterno, o gozo de ser de Deus, do Espírito Santo. Então, gente, é conversão, é mudança de vida. Nós não viemos aqui para pular unicamente sem um sentido. Se nós pula para Cristo. Se nós levanta a mão, levanta para o Senhor. Não é para o mundo não, porque enquanto nós aqui estamos gestuando, louvando a Deus, tem uns que estão fazendo da mesma forma e com mais radicalidade, mas não para Deus, para o demônio. Para o demônio. E quando está lá no mundão, ninguém tem vergonha. Perdeu-se a vergonha. Aí quando vem para a igreja, fica com esse mimimi. A igreja não é lugar de levantar a mão. Oxente, e o nosso Deus é um Deus carrasco, carrancudo, que ninguém pode sorrir, que ninguém pode cantar, porque ele vai brigar. Cala a boca! Na minha igreja ninguém canta, ninguém dança, ninguém louva. Não, dança, louva. Dança e louva ao Senhor. E quanto mais se entrega, mais bonito fica. Você sabia disso? Quanto mais você se entrega de coração, mais bonita fica uma assembleia louvando. Às vezes a gente vai pelo outro, ou vai porque todo mundo está louvando, e vai meio desengonçado, sem jeito. Mas quanto mais você se entrega, mais bonito fica, mais lindo fica. Como é admirável, como é bonito de se ver uma assembleia que se entrega no espírito do louvor. É lindo, meus irmãos. Então vamos ser o que somos. Se somos um povo que nascemos do louvor a Deus, não vamos deixar cessar esse louvor no nosso coração, porque hoje vem para o nosso grupo de oração a pessoa que não gosta do louvor. Ora, se chegar o padre aí, ele vai louvar conosco. O Papa Francisco, ainda cardeal, foi celebrar a missa para a renovação, e lá o povo da renovação cantou louvor.
E o Papa ficou assim, ele que, na concepção dele, antes de conhecer, ele dizia assim, que a renovação carismática parecia uma escola de samba. E depois que ele celebrou essa missa, que uma canção cantada nessa missa, olha Deus como é, bem simples, vive Jesus, o Senhor, vive Jesus, o Senhor, Ele vive. Essa canção cantada tocou o coração daquele cardeal. O homem foi tocado pelo Espírito Santo, se entregou. Aí depois ele, já Papa, vem dizer, a renovação carismática na escola de samba é uma corrente de graça. Aplauda Jesus. A renovação carismática é uma corrente de graça que passa, é da igreja e para toda a igreja, gente. Então vamos nos orgulhar, não sermos orgulhosos, mas nos orgulhar de fazermos parte da renovação carismática católica. Uma obra de Deus. Uma obra suscitada pelo Espírito Santo. E finalizo citando a passagem de Mateus capítulo 16, 18, aonde está registrado a fundação da Igreja Católica. Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra eu edifico a minha igreja. As portas do inferno não irão prevalecer sobre ela. Ponto. Se você for no cartório lá em São Paulo e chegar e dizer aqui em que ano foi fundada a Igreja Universal do Reino de Deus, vai estar lá no cartório, fundada tal ano por Edir Macedo, parababá. E assim todas as outras igrejas. Tem um fundador humano. A Igreja Católica, você pode ir no cartório do mundo todo, você não vai encontrar lá fulano de tal que chegou, fundou a igreja e está lá registrado. Não tem. Está na Bíblia. Pedro, como primeiro Papa, entendemos que quando Jesus chama ele, coloca ele como pedra fundamental e inicial da Igreja Católica. Aonde você vai encontrar um registro em um cartório da fundação da renovação carismática? Em nenhum cartório do mundo. Porque a renovação carismática é o único movimento também da igreja que não tem um fundador humano. Não tem. Você não vai encontrar. Vai ter um histórico. Em 1967, em Duquesne, lá nos Estados Unidos, um grupo de jovens se reuniu em oração, fez uma experiência em oração e receberam o Espírito Santo e sentiram algo que nunca sentiram na vida. A partir daí nasce o movimento Renovação Carismática. Foi o Espírito Santo que fundou a renovação. Por isso você não vai encontrar nenhum cartório, registro de fundação da renovação carismática, nem registro de fundação da Igreja Católica Apostólica Romana. Se for a católica apostólica brasileira, você vai encontrar. É um bispo que se revoltou, que saiu da Igreja Católica e foi ordenando padres e fundou a Igreja Católica Brasileira. E tem que tomar muito cuidado, viu? Porque uma pessoa minha chegou e disse: olha, Pedrinho, esse padre está falando aqui. Aí ele dizia: tomai todos e comei. Todos, se você vive em segunda união, do jeito que você, não importa. A Eucaristia é para todos, tomai todos e comei. E ele explicava e ela me mostrou: olha aqui, o padre está dizendo, então eu posso comungar. Isso era minha irmã, né? Ela vive segunda união. Então eu posso comungar agora, não posso? Eu lhe dizia: olha o nominho aqui em cima, Igreja Católica Brasileira, não é Igreja Católica Apostólica Romana? Então a nossa igreja não dá essa permissão nessa situação de comungar.
Ela disse, tem essa aqui, tem. Aí fui explicar a ela quem era aquele padre. Não era um padre da Igreja Católica Apostólica Romana. Certo? Aí distorce, tomai todos e comei. Mas também não fala que a palavra também diz, quem come e bebe, sem distinguir que ali é o corpo de Cristo e o sangue de Cristo, come e bebe a sua própria condenação. Então, muito mais nós nos salvamos pela obediência, pela humildade e a simplicidade, porque o nosso Deus é simples de o encontrar. Não pense que você recebe Jesus só quando você comunga. Não! Não é só quando você comunga. Vocês estão recebendo na palavra. Aqui não tem a Eucaristia, mas tem o pão da palavra, o alimento. Você recebe Jesus na sua oração pessoal, no seu grupo de oração. Agora, na espécie do pão e do vinho, só na Eucaristia. Mas Jesus se dá, a igreja está ensinando assim. Agora, você que não pôde receber, está impedido, né, de receber a Eucaristia. Comunga Jesus agora espiritualmente. E aí vem o momento de comunhão espiritual. E pela fé você recebe Jesus e recebe a graça desse Jesus que Ele traz para todos nós. Amém? E aqui agradecer, né, pelo grupo São Miguel ter perseverado esses anos de muita alegria, muita batalha, muita determinação de cada um de vocês, muita entrega de coração. Todos aqueles que contribuíram, continuam contribuindo de alguma forma para que esse grupo ele esteja de pé até o dia de hoje. Agradecer a todos. Eu não quero citar nome de pessoas para não ser injusto, porque são muitos que contribuíram para esse grupo estar até o dia de hoje e vai continuar a se perpetuar aí, perfurando gerações, porque a obra de Deus não morre, e vai ficando aí de pai para filho, né? De filho para pai, neto, e aí vai deixando esse tesouro grandioso para a nova geração que virá nessa comunidade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.